Marcos capítulo 15, versículo 37, diz o seguinte: E Jesus, dando um grande brado, expirou. E Jesus, dando um grande brado, expirou. Pai querido, nós te louvamos, Pai, porque a Tua palavra sempre traz orientações, a Tua palavra sempre traz edificação e nos confronta. E Tu conheces a todos que aqui estão. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queira estar sentado, irmãos. Meus queridos, nesta semana, sexta-feira, nós comemoramos a independência do Brasil. Eu quero falar baseado nesse versículo e fazer um paralelo com respeito à comemoração dessa semana. Estamos aí no feriadão da independência. Eu quero usar como tema a grande independência. A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos, um versículo bem pequeno, um versículo onde fala que Jesus lá no monte, ele disse, dando um grande brado, ele deu um grande brado. E esse brado, ele disse, está consumado. Queridos, o maior grito de independência, o maior grito de livramento, o maior grito de libertação, não foi ecoado por Dom Pedro I. O maior grito de independência, de libertação, foi ecoado no Monte Calvário. Foi ecoado por Cristo, quando Ele disse, está consumado. Esse brado de independência foi pronunciado por Cristo, que é muito maior do que Dom Pedro I. Enquanto ali na margem do riacho Ipiranga, ali naquele momento, ouviu-se o brado, independência ou morte. E daí em diante houve a libertação, houve a independência do Brasil e de Portugal. Mas lá do Calvário, ouviu-se um brado que trouxe libertação da escravidão do pecado para toda a humanidade. E nós podemos fazer um paralelo entre os acontecimentos do Ipiranga e do Calvário. A independência do Brasil, que comemoramos na sexta-feira, sem dúvida é um dos fatos históricos mais importantes para o nosso país. Embora tem muitos historiadores que questionam a verdadeira história da independência, como que foi essa independência. Mas, de qualquer forma, nos anais da história do Brasil, então, à margem do Ipiranga foi declarada a independência de Portugal, e ali marca o fim do domínio português e a conquista da autonomia política do Brasil. Sabemos que antes deste episódio da independência, muitas tentativas anteriores ocorreram e muitas pessoas morreram por lutar por este ideal, por lutar para que o Brasil fosse realmente independente de Portugal. Por exemplo, Tiradentes foi executado pela coroa portuguesa por defender a liberdade do Brasil. Mas teve um momento histórico, 9 de janeiro de 1822, que a história fala, ou seja, é o dia do fico, o dia em que Dom Pedro I recebeu carta de Lisboa exigindo o seu retorno para Portugal. E ele disse, se for para o bem de todos e felicidade desta nação, felicidade geral da nação,
diga ao povo que eu vou ficar. Dom Pedro tomou uma série de medidas que desagradaram Portugal, pois estava sendo preparado o caminho para a independência do Brasil. E assim ele convocou uma Assembleia Constituinte, organizou ele a Marinha de Guerra do Brasil, obrigou tropas de Portugal a retornarem para o reino, determinou que nenhuma lei de Portugal seria colocada em vigor sem a sua aprovação e conclamou o povo para lutar pela independência. E quando Dom Pedro I estava de viagem de Santos para São Paulo, próximo ao Riacho Ipiranga, que fica ali hoje num dos bairros de São Paulo, próximo a esse riacho, então chegaram notícias em suas mãos que Portugal estava anulando a Assembleia Constituinte e exigindo a sua imediata volta para Portugal. Então aí Dom Pedro I levantou a espada e gritou: independência ou morte. Isto em 7 de setembro de 1822. Essa é a nossa história de libertação, ou a história da independência do Brasil. Embora sabemos que existem muitas contestações sobre essa liberdade por parte de alguns historiadores, mas sabemos que de uma forma ou outra foi essa a data registrada como independência do Brasil de Portugal. Pós-independência, pós esse ato de independência, os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil foram os Estados Unidos e o México. Portugal exigiu do Brasil o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas para reconhecer a independência de sua ex-colônia. Sem esse dinheiro, Dom Pedro recorreu ao primeiro empréstimo oficial que o Brasil fez, emprestou da Inglaterra esses milhões de esterlina para pagar a independência, em certo sentido. E dali em diante o Brasil sempre tem empréstimos, né? Sempre tem empréstimo. Está complicado. Em dezembro desse mesmo ano, 1822, Dom Pedro foi declarado, então, imperador do Brasil. Essa é a nossa história. Alguns contestam porque a independência de todos os países circunvizinhos do Brasil foi feito com muito derramamento de sangue, com muita guerra. E do Brasil foi o único que não teve guerra na independência. Teve muitos que morreram antes, mas quando foi declarada a independência não houve guerra, porque tudo estava na coroa e diz que foi alguns ajeitos aí e teve que pagar alguns dinheiro para a libertação. São histórias que os historiadores falam. De qualquer maneira, o Brasil ficou livre e se tornou uma nação independente 7 de setembro de 1822. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Conosco tem que haver tudo, é a nossa libertação. Mas o que tem que haver com a mensagem? Eu quero dizer que assim como Dom Pedro gritou independência ou morte, e ali houve a independência do Brasil, em certo sentido, independência do Brasil, porque até hoje o Brasil não está independente de Portugal, mas está escravizado por tantas coisas que nos chateiam, que nos oprime, que nos entristece o nosso coração. O Brasil ainda está escravizado de muita coisa, mas eu quero dizer que o brado que foi falado lá no Calvário, esse foi o fato mais importante de acontecimento, não só para o Brasil e para todo o mundo, porque lá no Calvário, pendurado numa cruz, Jesus deu um brado dizendo: está consumado. Antes de Dom Pedro declarar a independência do Brasil, houve muitas tentativas e muitas pessoas morreram
porque tinham como alvo a independência do Brasil. Eu quero dizer que antes de Jesus dar esse brado, também houve, sem dúvida, muitos profetas, muitos homens que foram mortos, apedrejados, porque estavam aplanando o caminho para Jesus vir. E nós vemos que Jesus veio e no Calvário ele deu o brado: está consumado. Foi a libertação da humanidade. Aqui, nesse brado de Cristo, marca o fim da lei e o início do tempo da graça. Marca a salvação para toda a humanidade, através do sacrifício que Cristo estava fazendo. Cristo não foi um mártir. Não, ele se doou. Foi ele que se entregou. Mártir é quando a pessoa morre, não queria morrer, mas alguém o matou. Cristo, ele ofereceu o seu corpo, porque sem derramamento de sangue não haveria salvação e perdão dos pecados. Deus trabalhou com muita gente, e principalmente com o povo judeu, para pavimentar o caminho da vinda de Cristo para este mundo, para trazer libertação a todos os povos e raças. O caminho foi pavimentado por diversos profetas, por diversos episódios que Deus foi trabalhando para chegar o momento da libertação de Cristo, da libertação para a raça humana. João Batista, por exemplo, foi executado por semear a verdade e falar daquele que viria para trazer a libertação. Na vida de Jesus teve um momento decisivo. Teve um momento onde ele resolveu libertar a humanidade das garras de Satanás. E esse momento decisivo aconteceu pelo menos em dois episódios. O primeiro episódio foi no céu. Não sabemos todos os detalhes, mas a Bíblia diz que ele deixou o seu trono de glória e resolveu vir a esse mundo. Se identificar como homem, ser homem, habitar entre nós, como um homem qualquer. Ele deixou o seu trono de glória. Foi um momento decisivo, que alguém precisava vir, e Jesus disse: eu vou. Um outro momento decisivo aconteceu no Gólgota, quando em agonia, em oração, ele dizia: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas sempre ele terminava dizendo: contudo, faça-se a tua vontade. E no momento decisivo, ele disse: faça a tua vontade. E a vontade era que alguém precisava, como no Velho Testamento, era pegado um cordeiro sem mancha, sem mácula, que ali aquele sangue cobria o pecado da humanidade. Mas agora veio o Cordeiro de Deus, que não cobre pecado, mas tira o pecado do mundo. Jesus tomou diversas medidas para trazer alegria, para trazer paz, para trazer libertação, para trazer conforto aos corações escravizados. Porque a Bíblia diz que o povo que estava em intensas trevas viu a luz, viu raiar essa luz, e essa luz raiou e trouxe claridade aos corações. O povo vivia em trevas, mas Jesus veio trazer luz. Nós vemos que Jesus convocou homens que deixaram tudo para seguir os seus ensinamentos. Determinou que ninguém mais precisava ficar preso nas garras do inimigo e nem na lei.
que não conseguia salvar ninguém. A lei, ela estava ali para condenar aquele que errava, aquele que não seguia os seus preceitos. Por onde Jesus passava, ele conclamava o povo para segui-lo, para abandonar a escravidão do pecado. E sabemos que o diabo fez diversas investidas para Jesus abandonar esta ideia de libertar a humanidade que estava escravizada. Mas Jesus foi determinado. Ele veio com um objetivo e não permitiu que nada tirasse ele desse objetivo. E ele foi até o fim na sua missão de salvar, de resgatar, de abençoar o povo, de dar um novo rumo para a humanidade. E lá no alto do Gólgota, no alto do Calvário, Jesus deu esse grande brado. Ele disse: está consumado. Todo o preço estava pago. E agora a humanidade poderia usufruir as bênçãos provocadas por esse ato. E até hoje, você, eu, todos nós, estamos usufruindo dos benefícios, das bênçãos que esse ato provocou, quando ele disse: está consumado. Através do ato realizado por Jesus, todos os homens se tornaram livres. Pode se tornar livre desde que aceitam esse ato, desde que aceitam Cristo na sua vida, porque Jesus livrou a humanidade do pecado que controla, que escraviza, que confunde, que cega, que amarra e que mata o homem. E o pior, leva-o para o inferno, para a separação eterna. Eu sei que nós vivemos num mundo onde tem milhares de pessoas que negam o inferno. E tem pessoas até que esboçam algum tipo de estudo para dizer que não há inferno. Se não há inferno, Jesus é mentiroso, porque foi ele que disse que há. E ainda disse que ali o bicho não morre e o fogo não se apaga. E ele falou muito claro a parábola do rico e do Lázaro, mostrando a realidade do inferno. Quer você acredite ou não, o inferno é tão real como o céu. Mas Jesus, ele veio e ele deu um grito lá no Calvário para que ninguém fosse para o inferno. Por que Jesus veio na cruz? Por que Jesus sofreu? Para livrar a humanidade do inferno. Se não existe inferno, não precisava tanto sofrimento, não precisava Jesus morrer na cruz do Calvário. Ele morreu para salvar você do inferno, para salvar você do inferno, para salvar você do inferno. Aleluia. Ele deu o brado para libertar você da garra do diabo. Jesus livrou a humanidade das trevas. Ele deu o brado para livrar a humanidade do mal, da condenação, da destruição. Por isso ele disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, as correntes que amarram, escravizam o homem foi arrebentada, e o homem pode ter paz, e ele pode ter acesso com Deus. Jesus veio para decretar a independência do homem que estava escravizado, porque o diabo veio para escravizar, mas Jesus veio para libertar, e a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim você pode ser liberto. Portugal
fez de tudo para que o Brasil não fosse livre, porque o Brasil, na época, dava muito lucro para Portugal. Assim eles poderiam continuar sendo beneficiários de toda a riqueza, de todo o ouro, todo diamante, toda a riqueza que tinha nesse país. Mas eu quero dizer nessa noite que um dos piores males é a escravidão. É a pessoa não ser livre. O maior mal que existe é a escravidão. Da mesma maneira, eu quero dizer que existe libertação em Cristo. O diabo luta com todas as forças e todas as estratégias diariamente, de todas as maneiras, para não deixar a humanidade livre. Satanás faz de tudo para saquear as riquezas, para saquear aquilo que de bom o homem tem. Por exemplo, até hoje, o Brasil traz no seu bojo algumas escravidões. Em muitas coisas que nós poderíamos aqui ficar falando, o Brasil ainda não é livre. O Brasil ficou livre de Portugal, mas continua preso no pecado, na ignorância espiritual que assola essa nação. O Brasil ficou livre de Portugal na questão política, mas o Brasil ainda não é uma nação livre. É um Brasil que está escravizado na idolatria. É um Brasil que está escravizado na prostituição. É um país que está escravizado nas injustiças sociais. É um Brasil que está escravizado na corrupção. É um Brasil que está escravizado por tantos males que são apregoados como verdade. É um Brasil que está escravizado e descaminhado de tantas coisas boas e encaminhado com passos largos para precipícios. É um país que é invertido os valores, e é um país que está escravizado na mentira. E muitas vezes a mentira tem mais valor do que a verdade nesse país. É um país que está escravizado na violência social, na violência contra a vida, de tal maneira que nas grandes guerras que existem entre países, guerras no mundo aqui e acolá, não se matam tantas pessoas como se matam no país. Parece que falaram 65, já esse ano 65 mil pessoas mortas pela violência nas cidades. É um país que está escravizado. É um país que está acorrentado com correntes fortes, pesadas. E é um país que está patinando. Um país que poderia ser o maior país do mundo. Por quê? O maior país do mundo? Porque aqui não há terremotos. Aqui não há os grandes maremotos. Aqui não há os grandes tornados. Acontece de vez em quando alguma coisa, mas não se compara o que acontece em outros países. Não temos problemas de avalanches de neve e nem problemas terríveis de seca igual a alguns países. Ah, pastor, mas no Nordeste tem seca. Tem.
mas se tivesse benefício para cavar poços, tem água para todo o povo. Um país rico em tudo, do sul ao norte, leste ao oeste, plantando dá alguma coisa. Do norte ao leste, oeste e sul, tem gente morando. É um país que não há dificuldade de moradia em qualquer parte dessa nação. É um país gigante, mas é um gigante que está adormecido pela escravidão do pecado. É um país que não sabe desfrutar da liberdade, porque Jesus não é o Senhor dessa nação. Porque libertação total, o ser humano só pode desfrutar se ele tiver Jesus no coração. A humanidade sempre procurou libertação. A liberdade está no centro das aspirações humanas. O homem sempre lutou para ser livre. Mas apesar da liberdade ser vital para a humanidade, ela sempre foi vítima de algum tipo de prisão. E o nosso Brasil é vítima de diversas prisões. Existem muitas prisões, muitas cadeias, escravidão aprisionando essa nação. Sem falar as prisões, as amarras da ansiedade que há na alma, as angústias, os medos, as fobias, os transtornos físicos ou psicológicos e outros transtornos que escravizam o ser humano. A maior da escravidão ainda está no âmbito espiritual. É aquela que aprisiona a alma. Mas quando Jesus deu o grito no Calvário dizendo, está consumado, Ele estava decretando a liberdade das garras do inimigo e decretando vida abundante a todos os povos. Você foi escolhido para fazer a diferença. Você foi escolhido para viver a libertação. Você foi escolhido para viver livre. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você foi escolhido para ser parte da solução para essa nação. Mas você só vai ser parte de solução se você tiver Jesus no coração. O crente é abençoado, o crente é livre e ele precisa falar dessa libertação que ele teve das garras do inimigo para as pessoas. Porque a maior da prisão está na alma. A alma aprisionada. As pessoas não têm liberdade, não conseguem sorrir, não conseguem ter vitória, porque estão escravizados pelo pecado. Estão escravizados em alguma coisa que deforma o caráter, que deforma a alma, que deforma por dentro, e a pessoa não tem alegria. Esta é a pior da escravidão. Brasil comemorando a libertação, a sua independência. E muitas vezes, nessa data da independência, há uma pergunta: mas o Brasil é independente? Independência de quê? Mas vamos deixar essas questões históricas ou essa questão de lado. Mas Jesus lá no Calvário, Ele sim deu o brado da independência. E essa independência é eficaz. Foi eficaz, é eficaz. É uma independência para o homem ser livre de qualquer escravidão. Coloque-se em pé nesse momento. Você está usufruindo os benefícios dessa libertação?
proclamada por Cristo no Calvário? Quem sabe a independência proclamada às margens do Riacho Ipiranga? Quem sabe você não consegue usufruir e ver um Brasil totalmente livre? Mas eu quero lhe dizer, aquele grito de libertação no alto do Calvário, este brado, a consequência disso você pode usufruir na tua alma, no teu espírito, no teu coração, porque você se entregar a tua vida a Jesus, se você conhecer a verdade, você será livre, livre para conhecer os benefícios deste grito do Calvário. Você será livre para usufruir as bênçãos que aquele brado lá no Calvário trouxe para a humanidade. E você faz parte. Você faz parte dessa grande alegria que pode acontecer na tua alma, na tua vida. Você pode fazer parte de usufruir aquilo que Jesus fez por você no Calvário. Ele gritou a tua libertação. Ele gritou a tua libertação. Ele disse: você é livre, você é livre. Conhecereis a verdade, sereis livre. Você sente essa liberdade em Cristo? Não deixe as amarras prender a tua alma, o teu coração, porque Jesus já quebrou essa corrente. Jesus já quebrou as amarras que querem prender você, que querem impedir você de ser abençoado, que querem impedir você de conhecer a verdade, que querem impedir você de sentir a alegria da salvação, paz interior, a paz com Deus, a paz contigo mesmo, a paz com as pessoas. O diabo quer escravizar, mas Jesus disse: é livre, está consumado. Ele fez tudo o que tinha que fazer para você usufruir de bênçãos, de vitória, de alegria e de liberdade, e que você possa usufruir dessa liberdade. Eu quero orar por você. Você, querido irmão, querido amigo que chegou aqui no templo nessa noite, e quem sabe você ainda não conhece essa independência, porque você se sente amarrado de alguma coisa. Quem sabe você está amarrado por coisas que aconteceram no teu passado e não foi bom. Isso está te amarrando, está estragando o teu presente e vai comprometer o teu futuro. Quem sabe você se sente preso por decisões que você tomou de maneira errada. Quem sabe você sente-se escravizado dentro dos teus conceitos, das suas ideias, e você não consegue sorrir. Você não consegue sentir paz, você não tem paz interior, você não tem certeza da tua salvação, você não tem certeza que Jesus perdoou os teus pecados. Há questionamentos interior, a tua alma está aprisionada, o teu espírito não tem liberdade para adorar e louvar ao Senhor, porque você muitas vezes tem uma confusão de ideias que queiram levar você para um outro caminho. Mas Jesus disse: está consumado. Está consumado. O que Ele tinha que fazer para dar alegria para você, Ele já fez. Agora é você aceitar ou não. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém que sente que não tem uma libertação ainda? Você ainda está amarrado por algum vício, por algumas ideias
que tentam levar você para um outro caminho. Você não tem certeza que vai para o céu. E você tem alguns conflitos interiores, alguns conflitos que trabalham no teu coração, na tua alma. Mas eu quero orar por você. Tem alguém que quer uma oração especial? Vem aqui à frente. Você sente, quem sabe, amarrado, escravizado por algumas ideias que estão atormentando você. Há dúvida no teu coração. Vem aqui tirar essa dúvida aos pés do Senhor. Você está com dúvida na alma. Você tem dúvida se é salvo ou não. Jesus quer trazer libertação para você. Quer trazer paz ao teu coração. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará. A liberdade vem dos céus, vem de Cristo para você. Dom Pedro I apenas conseguiu libertar com o grito que ele disse: independência ou morte, Brasil de Portugal. Mas o Brasil continuou amarrado nos seus pecados. Mas Jesus veio para trazer a verdadeira libertação. Jesus veio para trazer a verdadeira libertação. Jesus veio para trazer a verdadeira libertação. Jesus Cristo é a solução para a tua vida, meu amigo. Jesus é a solução para os questionamentos da tua alma. Tua alma está presa. Você está confuso espiritualmente. Pessoas estão querendo mudar os teus conceitos e as tuas ideias que até então estavam pavimentadas na palavra de Deus. E hoje, um dos maiores males, que pode ser bênção, mas um dos maiores males tem sido as redes sociais, com 90% de mentiras, de ideias distorcidas, doutrinárias, conceitos espúrios, negando a fé, negando a Bíblia, negando o poder do sangue de Cristo, negando os céus, negando tanta coisa, e as pessoas estão confusas. Pare disso. E aqui está a verdade, e conhecereis a verdade. Essa verdade não muda. O próprio Cristo disse: caem as folhas e flores, murcham as flores, caem as folhas, mas a minha palavra, Jesus falando, não muda. Tudo pode mudar, mas essa palavra não vai mudar. Ela continua fiel e verdadeira. Tudo passa, mas a palavra de Deus não passará. O cumprimento dessa palavra tem sido ao pé da letra, dia após dia tem se cumprido. E o que você vê hoje, em tudo o que acontece no mundo, no país, nas redes sociais, a palavra de Deus já falava. E falava que nos últimos dias se levantariam pessoas amantes de si próprios, invertendo os valores e invertendo a verdade, tentando desqualificar os homens de Deus com mentiras, para que você viesse dizer que a mentira é a verdade, e a verdade se torna mentira. A Bíblia diz que nos últimos dias seria assim. Mas Jesus, Ele disse: está consumado.
e Ele decretou a liberdade. Fique livre dessas amarras. Não deixe a tua alma ficar aprisionada. Você é livre para servir ao Senhor. Você é livre para ser um adorador. E não permita que ninguém impeça de você ser um adorador por excelência. Não permita que alguém venha macular o teu culto, a tua adoração ao Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai querido, Pai santo, a tua palavra diz: e conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade. E a verdade traz libertação. Aqui estão vidas, Pai, que estão aprisionadas ou sentem-se amarradas, sentem-se impotentes para vencer, para dar um passo adiante na vida. Mas nessa noite Tu estás aqui para trazer libertação a esse coração. Liberta essa vida, traz paz a esse coração. Liberta dos vícios. Liberta, Senhor, dos pensamentos maus, da escravidão de pensamentos errados, aquilo que quer levar essa pessoa a outros lugares, a outros caminhos. Traz a libertação, traz a paz a esse coração, traz paz a essa alma, traz paz a essa vida, traz paz a esse coração. É o que eu peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus.